Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Bom dia, meus queridos amados ouvintes. Sejam todo mundo bem-vindo à nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui na nossa Web Rádio Amparo. Hoje temos um programa muito especial para vocês. Estamos recebendo conosco Fernando e Amanda, um casal incrível, amados, que está transformando não somente a comunidade brasileira aqui em Worcester, com o trabalho na missão Faz-me Santo, mas eles também têm como forma um exemplo brilhante de fé e de dedicação, e vocês não vão querer perder essa história inspiradora e as experiências que têm para compartilhar conosco. Mas antes de nós mergulharmos nessa nossa entrevista com nossos irmãos, gostaria de fazer um agradecimento especial toda a nossa equipe de produção, especialmente ao Vitor Salles e Silvio Júnior, que estão fazendo um trabalho maravilhoso para trazer este programa para vocês, para estar aí na tua casa, juntamente com a tua família, aonde vocês estiverem. Amados, assim vamos para um breve intervalo, mas não se desconectem aqui. Em instantes estaremos de volta para mais uma conversa emocionante, cheia de inspiração. Fique conosco, porque o melhor está por vir aqui na nossa Igreja em Missão pelo Mundo, na nossa querida, belíssima Web Rádio Amparo. Não sai, já voltamos. Igreja em Missão pelo Mundo. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Isso aí, meus queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Voltamos, estamos aqui junto então com esses nossos dois convidados especiais para que nós possamos então conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre essa missão da Igreja pelo Mundo, né? Hoje nós temos aqui Fernando. Olá. E Amanda. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Isso aí, é um prazer, né? É um prazer ter vocês conosco. Mais uma vez, muito obrigado por você, então, ter esse tempo aqui conosco durante essa nossa entrevista. Como diz, recentemente casado, fresquinho no matrimônio, né? Então, coisas novas já aparecendo nesse tudo requisito, né? Mas, amados, vamos lá pegar umas coisinhas, né? Vamos lá, pra gente começar a entender quem é vocês. Quem é Fernando, quem é Amanda. Então, fala aí, Fernando, quem é o Fernando? Onde que o Fernando veio, de onde o Fernando nasceu? E assim, vamos lá, passear um pouquinho na sua história, né? Então, meu nome é Fernando Magalhães, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nasci em Belo Horizonte no dia 3/9 de alguns quebradios, né? 94. Brincadeira à parte. Eu era um jovem, eu era uma criança muito, vamos falar assim, espontânea, né? Aquela criança atrevida, que queria ficar só na rua em vez de dentro de casa, fazer algo bom dentro de casa, não. Só brincando na rua. Aproveitei minha infância muito bem. Apanhei muito, isso eu vou mentir não, apanhei muito. Mas valeu a pena os coros que minha mãe me deu. Então eu comecei a caminhar na igreja foi depois dos meus 18. Porque a minha infância eu fiz a primeira comunhão forçado. A minha mãe falou, a crisma eu não vou te forçar a fazer. Você vai fazer se você quiser. Então foi depois dos meus 18 que eu fui fazer a crisma. E assim, uma longa história até parar, que agora eu não vou contar o testemunho agora não, vou deixar a Amanda se apresentar. Oi gente, boa noite, bom dia. Meu nome é Amanda Vaz Silva. Tenho 26 anos, atualmente moro nos Estados Unidos. Mas nasci aqui, nos Estados Unidos, em Framingham, uns 26 anos atrás, mas quando eu tinha 3 aninhos, meus pais decidiram voltar para o Brasil, então eu fui praticamente criada no Brasil, né? Tive a minha infância todinha lá. Me considero mais brasileira do que americana, porque eles só me botaram para fora aqui. E eu fiquei lá no Brasil dos meus 3 aos meus 17 anos, tive uma infância muito boa também, brinquei bastante, apanhei um pouquinho, né, mas é porque foi culpa minha mesmo, a gente fez errado. E tenho um irmão, e com os meus 18 eu vim para os Estados Unidos, mas por enquanto é isso. Mas aí, vamos entender um pouquinho mais. Um de Belo Horizonte, o outro você é da onde mesmo? Meus pais moram em Minas Gerais também, mas é na redondeza de Governador Valadares, uma cidade chamada Engenheiro Caldas. Não, Engenheiro Caldas, né? É uma boa. Antigamente a gente fazia aquela brincadeira, né? É uma rua só. Então, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo e volte sempre. Volte sempre. Essa é uma coisa. O bom é que aqui nos Estados Unidos, até que eu brinquei com o Vinícius e com a Rayane, né? Que a gente fala assim muita coisa em questão dos mineiros, né?
se nós fazemos uma fábrica de queijo e começar a rodeá-la, eu acho que os mineiros todos vêm aqui aparecer, não é isso? Sim. Na hora vem chegando aqui, não tem como não. Mas em questão disto, como diz, Amanda voltou de novo para os Estados Unidos aos 18 anos, mas lá no Brasil frequentava a igreja católica, estava lá, como diz, tocando já também lá na igreja lá junto, mas aí, e como em si, como que era aquela infância no Brasil em si, antes de voltarmos um pouquinho, já estar a maioridade, voltando aqui, mas essa infância, como que é ela no Brasil? Em comparado, já pegando um pouco, em comparado, eu sei que o Fernando também já chegou um pouquinho mais antigo aqui, não vou falar mais um pouquinho, mas é um pouquinho diferente, não é isso? A infância no Brasil com a infância aqui nos Estados Unidos. O que vocês viram mais ou menos, algo que vocês podem dizer para nós, algo diferente dessa comparação dessas duas, países, né? O que eu vejo, o Diácono, que a cultura americana é totalmente diferente do Brasil. As crianças do Brasil têm mais liberdade para brincar nas ruas. Machuca, brinca de bola na rua, pega-pega, tem aquela cultura da brincadeira brasileira. Aqui os americanos não, eles são mais escola, brincar em casa. Não tem aquela cultura de se encontrar com os amigos assim, vamos embora jogar bola na rua hoje, chutar pedra, vamos bater campainha na casa dos outros, sair correndo. Aqui a gente não vê isso. Eu vejo que os americanos eles são mais reservados. As brincadeiras hoje mudou muito, né? Agora é mais computador, videogame, telefone, tablet. Não tá tendo mais aquela brincadeira de encontrar os amigos e brincar e bater papo, ficar até a noite toda conversando na esquina da rua da casa. É totalmente diferente. E isso eu tomei um choque quando eu cheguei. Eu cheguei com meus 22 anos. Hoje eu tô perto de fazer 30. Mas é o que eu mais vi, que a diferença é a cultura. As brincadeiras aqui são totalmente diferentes. Aqui eles focam mais no esporte profissional. Lá no Brasil é mais para o esporte, para se divertir. Para divertimento. Essa aqui também é. Já pegando essa questão de divertimento, essas coisas, vieram para os Estados Unidos. Então, exemplo, Amandinha vieste com 18, Fernandinho vieste com 22, chegaram nos Estados Unidos. E aí, qual a diferença? O que aconteceu? O que fizestes sair do Brasil e vir para os Estados Unidos? O que aconteceu lá para que vocês então impulsionassem e falassem, não, eu tenho que ir para os Estados Unidos? Qual foi o motivo? O que vieste procurar aqui na terra do tio Sam? Eu vou falar primeiro que o do Fernando é meio comprido. Olha, não tem uma resposta assim correta ou definitiva, porque tem vezes que até às vezes eu não sei o motivo por que eu vim parar aqui. É plano de Deus. Mas meu plano, vou falar o meu plano, Amanda, né? Era, como eu nasci aqui, meu plano era vir pra cá depois que eu me formasse na escola no Brasil, né? Do ensino fundamental, ensino médio, do high school, né? E vim pra cá, talvez trabalhar, juntar um dinheiro, conhecer os meus tios, porque minha mãe tem uma família grande. E 6 irmãos da minha mãe moram aqui, então dois deles eu já tinha visto, mas o resto eu nunca vi, pela condição deles não poderem ir no Brasil. Então meu plano era vir, trabalhar, conhecer os meus tios, meus primos, né, que também são marrenca, e voltar pro Brasil. Eu nunca fui morar aqui. Só que depois de um tempo, um primo meu que veio morar aqui também, que morava no Brasil, foi passar as férias, a gente foi passar as férias junto na praia, e ele falou, não, eu vou voltar para os Estados Unidos de novo, eu vou voltar lá para trabalhar. E parece que o desejo brotou no meu coração de vir estudar aqui, terminar os meus 2 últimos anos, né? Aí, né, tava na praia conversando, e eu falei, eu também acho que eu vou ir, né? Mas não, foi algo realmente de Deus, não tem algo pra... Não, foi algo que eu sempre quis, não. Foi realmente um desejo que Deus colocou no meu coração pra vir pra cá. Aí eu conversei com a minha mãe, o problema era conversar com meu pai, né, que ele é o mais fechadão e talvez não ia aceitar, né, eu querer sair de casa com 17 anos.
Aí eu tava conversando com a minha mãe, né, colocando em oração, e depois, do nada, meu pai chegou na minha mãe e falou assim, vamos arrumar os documentos da Amanda, que ela vai no meio do ano com o meu irmão. O irmão do meu pai tava de férias no Brasil. E foi assim, eu nem cheguei a pedir pra ele, eu nem sei se minha mãe também chegou a conversar com ele, ela falou que não. Depois, quando eu saí da escola, minha mãe falou assim, olha, seu pai chegou em mim e falou isso, e agora você vai poder ir, aí nós comemorou. E depois meio que o tempo era em janeiro ou fevereiro, não sei, já tinha começado as aulas no Brasil, né, o terceirão. Aí eu parei de ir na aula, porque eu já ia vir pra cá estudar mesmo, e aproveitei esses meses de fevereiro até junho com os meus pais em casa, e eu fiquei só em casa. Aí meio que foi assim a minha decisão de vir pra cá, né? Eu não acho que foi uma decisão, foi realmente um desejo que Deus colocou no meu coração. Mas aí realmente, por questão da Amanda em si, a Amanda não viria voltar pra cá? Não, eu só ia vir depois que eu formasse do high school lá, né? Do high school no Brasil, pra você vir pra cá e você ia vir já com idade já... Só pra trabalhar mesmo, meu plano nunca foi morar aqui, nunca. Eu já tô aqui faz 9 anos. Essa aí, isso que acontece, né? Quando Deus chama, não tem como a gente fazer, né? Eu acho que a gente vai poder pular o Fernando, né? Eu acho que o Fernando já tá até coçando a mão pra ele poder falar. Ô, o homem que fala. Não, quando eu começo a falar, sai da frente. Mas aí, Fernando, rapaz, lá, eu conheci um pouco lá teus pais, quando tive a graça de poder ir lá como diz... Engenheiro Caldas, celebrar o casamento de vocês, tive a graça de poder conhecer um pouco o teu pai, um pouco da tua mãe, a mesma coisa da Amanda, um pouquinho do pai dela, um pouquinho da mãe dela. Claro, não tivemos esse convívio rápido, mas foi coisa rápida, mas foi algo impactante. Sim. Algo que mostra como a beleza chamada-se educação, quando a gente recebe nossos pais que estão fincados a rocha em Cristo Jesus. Importa em questão, nós estamos falando em questão da educação religiosa. Eles puderam ensinar a vocês o verdadeiro ensinamento em Cristo Jesus. Sim. Apesar que muitos são aqueles católicos de banco, mas dentro de si tem a regra dos 10 mandamentos, tem em si a regra dos sacramentos, para que eu pudesse então ensinar os seus filhos a graça. Então dá pra gente ver esse toque de Cristo, para um exemplo aqui, Amanda falando para nós esse toque quando Cristo tocou nela para poder vir para os Estados Unidos. E Fernando? Foi um toque ou foi um tapa? Fernando não foi um tapa, foi um murro. Mas brincadeira à parte. Diácono, eu falo que eu sou consagrado desde o ventre da minha mãe. Quando eu nasci, eu tinha muita convulsão e os médicos não descobriam o que eu tinha. Fizeram um exame em mim, não descobriram nada, eu tinha muitas febres a mais 40 graus e os médicos não descobriram. Eu fiquei praticamente 1 ano dentro do hospital, desde quando eu nasci. E ali o médico me entregou no colo da minha mãe e falou assim, leva ele para casa para morrer, porque os médicos não descobriram. Minha mãe me levou para a igreja, me consagrou a São Judas Tadeu e a Nossa Senhora. Ali depois que minha mãe fez a consagração, nunca mais eu tive nada. Então eu falo, eu já sou uma promessa. E desde então minha mãe sempre me levava para a igreja. Eu ficava bravo porque não levava minhas irmãs, levava só eu. E eu não sabia o porquê, mas minhas irmãs iam também, de vez em quando. Quando não inquietava, não vou hoje não ia, mas Fernando tinha que ir, eu não sabia o porquê. Mas futuramente ela foi me contar o porquê. Então eu falo que eu sou consagrado desde o ventre dela. E nos meus 20 anos eu sonhava em ser um policial. Olha o sonho do garoto, ser policial para matar bandido. Olha só, de tanto que foi roubado. Meu tio já tinha plantado isso no meu coração. Meu pai era militar, então eu estava carregando no sangue, né? Essa área, querer ser militar ou um delegado. Então eu estava estudando. Só que os projetos da gente não é o mesmo projeto de Deus. Sim. São totalmente diferentes. Então Deus deixa acontecer algumas coisas com a gente para a gente voltar a caminhar no caminho certo. Eu era um jovem que era quinta-feira era festa, sexta-feira festa, sábado festa e domingo festa. Eu era pagodeiro, tinha grupo de pagode. Eu era fotógrafo da noite, da noite era tudo praticamente assim. Vendia ingresso, fazia promotor de festa.
Então eu estava num caminho que Deus não estava feliz comigo. Então eu estava na faculdade, semana de prova, parei minha moto. Eu falava que eu era um playboy, mas só que eu tinha uma motona do ano, que era uma XRE, que muitos conhecem, e tinha o meu carro com somzão. Então eu era um playboy, trabalhava com o governo. Então eu me sustentava, não dependia dos meus pais. Eu com 18 anos, isso aí, comecei com meus 18. Já tinha carro e moto. Para um jovem de 18 anos ter isso aí, é porque eu falo assim que é playboy. Então eu comecei a ir nesse caminho, que Deus não queria que eu fosse nesse caminho, mas eu não sabia. Eu ia na igreja no domingo, comungava, em pecado, eu não sabia. E assim Deus deixou eu ir até um certo momento, onde, semana de prova na faculdade, parei minha moto na porta da faculdade, roubaram a minha moto. Ali meu mundo foi lá no chão. Falei assim, não pode ter acontecido isso comigo, não, por que comigo? Cadê minha moto? Minha moto estava aqui, deixei ela aqui, não. Então já comecei como a gente fala, né? O meu mundo começou a afundar. Isso aí, 15 dias depois, parei meu carro no shopping com a minha mãe. Na hora que eu volto, o vidro do carro quebrado e roubaram o som do meu carro. Eu saí bravo do carro e bati a porta e gritei, por que Deus? Só comigo acontecem essas coisas. Minha mãe me deu um tapa na boca e falou assim, agradeça meu filho, que não sofremos nada. Vai os anéis, fica os dedos. Deus nos livrou. Eu falei, amém. Ali eu já comecei a entrar numa depressão, eu não sabia. Onde meu pai... eu pulei uma parte, onde eu teve uma festa no aniversário do meu primo, peguei o carro do meu pai e fui buscar umas meninas para a festa que a gente ia fazer. E minha mãe tinha falado, meu filho, não vai. Fica em casa, nós já saímos hoje. Minha mãe tem um pressentimento. Mãe é surreal, não tem como explicar. Na hora que eu fui levar as meninas embora, veio um carro desgovernado e bateu no meio do meu carro. Mas antes de eu sair, de ligar o carro, Deus falou comigo, eu não sabia que era Deus. Coloque um cinto. Ali eu falei assim, colocar cinto? Como assim? Eu não peço para colocar cinto no meu carro. Mas eu falei assim, coloca um cinto, senão eu não vou sair daqui. Não, vamos embora. Eu falei, coloque um cinto. Todo mundo colocou o cinto na hora que eu fui. O carro desgovernado veio, bateu no meio da minha porta. Eu recebi um abraço no banco. Eu não sofri nada, ninguém sofreu nada dentro do carro. Ali meu mundo afundou mais. Ali meu pai viu que eu tava, como a gente vai falar nossa linguagem, cagar de urubu. Como meu pai fala, você tá cagado de urubu. Vamos fazer o teste? Vai lá visitar seu irmão nos Estados Unidos. Eu falei, que Estados Unidos, pai? Lá só tem escravo, lá você vê só meu irmão trabalhando, não vive. Só trabalhando e reclamando. Não, vou não. Ele, vamos. Eu vou não. No outro dia ele veio, e aí? Vamos tentar lá tirar o visto? Eu falei assim, tá bom, vamos tentar tirar o visto. Marcamos e fomos, isso aí foi em agosto. Agosto não foi tentar tirar o visto, chegamos lá na entrevista e eu rezando baixinho, Deus nega o visto, Deus nega o visto, Deus nega o visto. Olha a oração para não vir. O cara falou, viagem, seu visto foi aprovado. Eu falei, ok. Em setembro, no dia 3 de setembro, meu aniversário, no dia 10 era a viagem. Dentro do avião, eu rezando, Deus mandou voltar, Deus mandou voltar, Deus mandou voltar. Quando eu cheguei na imigração, a mulher, eu não via a mulher, eu via Nossa Senhora, eu não sabia. Ela sorriu para mim e falou em português, seja bem-vindo. Eu falei, eu entrei, falei assim, uau, que lugar diferente, que lugar bonito. Eu falei, uau, é aqui, nossa, eu não imaginava que era desse jeito os Estados Unidos. Ok, vim morar com meu irmão. Morando com meu irmão, onde ele é evangélico, eu sou católico. Ele ficava, vamos na minha igreja. Aí eu falei com ele, olha, eu sou católico, me apresenta a igreja católica. Ele me apresentou onde que é o Padre Eduardo, meu diretor espiritual hoje, onde ele caminhou comigo. Eu falei para ele que eu passei no Brasil, vim para cá e não tinha amigos, porque no Brasil eu tinha muitos, aqui eu não tinha ninguém. Ali a depressão veio 2 vezes pior. Assim, veio em 2017, eu cheguei em 2016, 2017 eu morei com meu irmão, em 2018 eu fui morar sozinho, fui morar num quarto. Ali a depressão veio 2 vezes pior, com um demônio falando comigo, tira a sua vida, cadê a sua família? Ninguém te ama, ninguém te liga, cadê seus amigos? Isso eu fazia todo mundo no trabalho feliz, eu chegava em casa, era eu o travesseiro, e o demônio falando comigo toda noite para me tirar minha vida. Onde uma amiga minha veio e me fez um convite para mim no retiro. Eu falei com ela, Brenda, eu não vou nesse retiro, não tem dinheiro, não vou. Isso foi na quarta-feira, o retiro era sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira ela me liga chorando, Fernando, Deus me incomoda muito.
Deus está me incomodando muito, vamos. Eu falei, tá bom, Brenda, eu vou nesse retiro. Eu nem sei o que é isso direito, mas eu vou. Não tinha dinheiro, Tiago. Eu arrumando a roupa, $100 dentro do meu bolso. Falei assim, olha, obrigado, filho, é bom que eu pago o retiro e vou. Mas qual retiro foi? O primeiro, Aviva Jovem. Primeiro Aviva Jovem. Foi aqui em Worcester? Foi lá no Betânia 2. Foi no Betânia 2, não é? Isso. Betânia 2. Fui lá? Foi o primeiro retiro. Foi o primeiro a retiro. Sandra meio que... Foi em 2018. 2018. Primeiro maio, no dia 5, 6 e 7 de maio. Sim. 2018. 2019 eu ordenei. 2018. Esse eu acho que eu não sei se eu participei lá dele, não. Acho que não. Foi o Padre Serginho e o pessoal da Metanoia. Ah, sim. E até mais o pessoal da Kairos também. Da Kairos, estava tudo junto. Sim. Tá. Uhum. Aí o Padre Serginho foi lá e falou assim, vem cá, sujeito. Não, aí eu fui nesse retiro, conversei com o Jorjão. Só perguntei, como é que tá o Brasil? Ele falou, tá muito bom. Eu falei, que bom. E quando é pra falar de Deus, eu sempre sento lá na frente. Eu sou grande. Como vamos falar no Brasil, eu tenho 1,85 m. Sou muito grande. E eu era o mais velho da turma. Eu tava com 23. E no máximo era de 16 a 20, eu acho. Aí 21. Até 21. Aí a tia Sandra abriu exceção pra mim ir. Eu com 24. Eu tô até meio confundindo as idades aqui. Fui, conversei com o Jorjão. E nisso, eu sentei lá na frente. Começou a pregação do Jorjão. Jorjão parou na minha frente e com o dedo de profeta profetizou na minha vida. E você? Você mesmo. O que você está esperando para montar o seu mistério de pregação? Eu nem sabia o que era pregação. Eu falei comigo mesmo e com Deus no meu coração. Falei, que isso, Deus, pregação? Eu querendo tirar minha vida e você vir falar disso comigo? Assim, Jorjão levantou-se, eu via fogo saindo daquele homem. Ele parou em mim de novo e falou assim, como é que você chama? Eu falei, Fernando. Jesus te chama para caminhar com ele, vamos? Falou, desse jeito, eu não esqueço nunca. Isso foi no dia 5, no sábado, 5 de maio de 2018, às 10 horas da manhã. Até o horário, eu gravei. Porque mudou minha história ali. Aí 8 horas da noite foi a adoração com o Padre Serginho. Eu já não sabia a quem recorrer. Eu só abri meus braços e falei a frase da Virgem Maria. Deus, eis-me aqui, faça-se de mim a vossa vontade. E nisso o Jorjão brotou do meu lado de novo, não sei como. Ele botava a mão na minha cabeça e no meu peito. E eu só gritava, tá queimando. Parece que meu peito ia sair fora, meu coração ia explodir, minha cabeça parecia que crescia e diminuía. Aí eu estava tendo a efusão do Espírito Santo. Ali ele só falou, Deus está te curando agora. Depois disso eu não tive mais nada. Aí onde hoje ouvi o propósito de Deus na minha vida, que era para vir para os Estados Unidos, para me ter meu encontro pessoal, para me servir na comunidade aqui brasileira, não só brasileira, como americana, a hispana, a haitiana, a francesa, em todas as comunidades. Que ele precisar, eu estou aqui, ajudo o meu diretor espiritual, hoje que é um padre exorcista, ajudo ele nos exorcismos, fico lá intercedendo e estou muito feliz, que eu encontrei a minha vocação, o meu ministério, o meu chamado aqui, que Deus me trouxe, o porquê do Fernando hoje nos Estados Unidos. Que linda história, Isso aí, meus queridos amados, olha, rapidinho, vamos para um breve intervalo, mas já estamos de volta com o programa Igreja e Missão pelo Mundo, aqui na nossa web Rádio Amparo. Não esqueça, não sai daí, já voltamos. Então é isso aí, meus queridos, voltamos, sejam vocês mais uma vez bem-vindos à nossa programação, aqui Igreja, que é a igreja que vai pelo mundo para poder evangelizar. Nós estamos aqui com nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, Fernando e Amanda, falando nessa entrevista, nesse diálogo, nesse bate-papo gostoso. Nós estamos então, o Fernando falou um pouquinho da sua conversão, como que ele então encontrou-se com Jesus, né? Não é aquela brincadeira lá da Bahia, não, que vai cantando aquelas musiquinhas, show, mas não é isso não, é realmente a conversão. E isso aconteceu. Mas aproveitando um pouco dessa conversão, vamos lá, voltar de novo um pouquinho entre vocês dois, entre Fernando e Amanda. Como
como é que vocês duas peças raras se encontraram para poder então ouvir esse casamento? O que aconteceu? Quem puxou quem? Onde que foi quem? Vamos lá. Ai, meu Deus. Nosso ponto de vista em relação a isso são muito diferentes, o meu do dele, mas vamos lá, vou contar o meu, né? A gente se viu pela primeira vez no retiro que o Fernando comentou, né? Onde foi a transformação de vida dele, assim. Foi no Aviva Jovens de 2018, que a gente se viu pela primeira vez, mas eu vi ele como qualquer outra pessoa em qualquer outro retiro, né? Eu fui lá pra viver a experiência de um retiro e ir lá na frente dançar, que eu gosto muito das animações, quando tem no retiro, de lá dançar, fazer bagunça. Eu também tava com as minhas primas e uns amigos, então eu acabei sentando na frente também, por causa dos momentos de animação. Eu morria de medo se caso um pregador fizesse uma pergunta, né? Porque na frente era onde que esse faz pergunta, você tem que responder. Mas eu gostava de sentar na frente em questão de dançar, de fazer animação. Então a gente se conheceu ali, a gente se viu pela primeira vez. A gente meio que, eu não lembro se a gente chegou a se cumprimentar, oi, tudo bem, meu nome é Amanda Fernando, eu não lembro disso não. Eu sei que eu vi ele pela primeira vez, mas em questão de se apresentar, eu nem sei quando nós se apresentou também. Não, foi não. Mas aí, beleza, vamos continuar. Mas é o seguinte, quando você entrou aqui nos Estados Unidos? Foi em 2018? Não, eu vim pra cá em 2015. Ah, você veio em 2015 pra cá. 2015. Então, mas esse então seu primeiro retiro é 2018? Não, eu cheguei aqui em 2015, né? Aí, só que eu vim morar com a minha tia, com a tia Célia e com o tio Beto. Só que as filhas deles, né, faziam catequese em Framingham. Então, esse primeiro 2 anos, eu participava da comunidade em Framingham, porque as meninas faziam catequese em Framingham. Então eu cheguei, a gente ficou lá, eu fiz o cor juvenil. Acho que foi fez o cor juvenil em 2015? No ano que você vieste? No ano que você chegou? Aham. Olha. No ano que eu vim. O cor ele é show. Muitas pessoas ali já começam ali o lado de conversão ali no cor. Que é bem antigo, da Lelê, não é isso? Da Lelê, que vem sempre lá trabalhando. E esse ano tem lá o cor. Se não tiver equivocado, agora 31 de agosto. É 31 de agosto, né? Não sei a data, não. 31 de agosto vai ser uma coisa. É muito, muito gostoso o cor. Sim. Mas então, o cor 2015 foi o seu primeiro encontro espiritual, vamos dizer assim? Eu já fiz um retiro antes no Brasil. Foi o meu primeiro retiro, mas eu não vivi aquela experiência porque eu não estava meio que disposta a abrir meu coração. Eu não sei, falar a verdade, o que realmente aconteceu. Eu fiz um retiro chamado PLC em Conselheiro Pena. Ah, sim. Eu conheço também esse Peregrinos Leio Cristãos. Eu fiz o PLC lá em Conselheiro Pena. Depois disso, eles levaram esse retiro para minha cidade, Engenheiro Caldas, e quando foi para lá, eu comecei a trabalhar na copa, né? Eles chamam de copa, junto com a cozinha. Então, meu primeiro retiro, no caso, foi o PLC, mas eu fiz, mas não foi aquela abertura minha. Talvez eu também nem sabia o que eu deveria fazer, né? Realmente abrir o coração, que eu falava, abre o coração, mas não sei, eu fiz, eu era meio que nova, então não estava entendendo muitas coisas, eu fiz o retiro. Acho que foi ali que eu comecei a ter o gosto de dançar na frente, da animação, de música. Não de tocar eu já tocava antes. Eu aprendi a tocar bem antes, mas em questão de estar lá na frente, sim, de dançar na animação. Aí em 2015 eu vim pra cá, fiz o cor. Aí fiquei participando da comunidade de enferma e quando as meninas fizeram a crisma, a tia Célia perguntou a alguém se tinha uma comunidade aqui pro lado de Shrewsbury que era brasileira. Não sei quem comentou pra ela, faço a mínima ideia, nós não conhecíamos ninguém daqui. Falou, tem uma comunidade brasileira em Worcester, vocês podem ir pra lá, missa nesse horário. Aí a gente veio, era o padre Adriano ainda. Sim, era aqui na era Santo Estevão. Sim, aqui na Santo Estevão. Sim, aí a gente começou a vir aqui, a gente não conhecia ninguém. Aí depois disso meio que a gente foi conhecendo algumas pessoas. Minha tia fala, é conversadeira assim, com algumas pessoas. Começou a fazer algumas amizades e como eu tava muito com ela, eu também acabei conhecendo as mesmas pessoas que ela conhecia, né? Sim. Aí com tudo isso, aí passou um tempo, eu fui fazer um outro retiro chamado PHN em Milford, que teve quando o Dunga veio fazer o PHN aqui. Foi onde que eu conheci o Lucas, filho da tia Sandra. E ele foi, não sei como, em questão de criar um grupo de jovens, aí o negócio foi se tomando forma, né?
o grupo de jovens se criou, aí foi na onde que eles me convidaram para fazer o Aviva Jovens, né? Aí voltamos ao Aviva Jovens. Aí eu fiz a inscrição com minhas primas, a gente fez o Aviva Jovens, foi onde que eu vi o Fernando pela primeira vez, mas não teve todo esse contato. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Amanda. Fernando, mora onde? Não, eu fui lá só pra aproveitar o retiro mesmo. Aí Jesus me lascou ali. Foi nesse retiro mesmo que eu tive. Também foi no retiro que teve uma abertura maior para estar. Eu senti com realmente Cristo, o amor de Deus, né? tocando. Sim. E a Alice deu aquela abertura para que Jesus pudesse vir trabalhar dentro de você. Sim, que eu saí de lá doida, querendo abraçar até as formigas, as árvores, todo mundo. Parece que o meu mundo ganhou uma cor, por mais que ele já tinha cor. Não sei, parece que ele ganhou mais cor ainda. Sim. E vamos aproveitar esse campo. Amanda, quando começou a se abrir para Cristo naquele momento, essa Amanda é igualzinha aquela que estava na praia conversando com o primo? Não. Eu ia pra igreja e tudo, mas mas meio que não forçado, porque chega uma hora que você vai só por ir. Mas meio que acabou virando rotina na minha vida, Sim. Porque minha mãe é muito ativa na igreja, então ela sempre me levava. Querendo ou não, né? Ela me empurrava, me obrigava a ir. Mas chega um certo ponto, você não quer mais discutir com seus pais, você só vai e acaba virando uma rotina. Por obrigação. Sim, exatamente. Aí ela fazia tudo, eu tinha que estar atrás dela. Exato. Mas não era algo que eu fazia porque eu gostava, eu tinha aquele carinho grande. Não, eu lembro que quando eu era pequena, pra falar que eu não gostava de nada, eu lembro que no mês de maio, né, que é o mês de Nossa Senhora, lá em Engenheiro, na capela onde que mais Fernando casou, tinha o mês inteiro, ou uma semana, não sei, que todo dia o pessoal ia e rezava o terço mariano de manhã, 5 horas da manhã, antes de ir pra escola. Então, essa é a única lembrança que eu sei, assim, da igreja, que eu gostava de ir, era no terço de manhã. Ali já começava, então, Nossa Sim, Senhora já passando a mão para poder já trazendo, né? Sim. Olha só como que Nossa Senhora vai no canto, né? Devagarzinho Nossa Senhora vai lá e pega, né? Docilidade de mãe. Exato, docilidade de mãe. Esse aí eu gostava, era algo que eu gostava de fazer. E também teve um período na minha comunidade que tinha uma mulher que na nossa comunidade lá em Engenheiro Caldas tem missa dominical, né, para as crianças, voltada para as crianças. As crianças meio que faziam ofertório, cantavam as músicas, era responsável pela missa, liturgia, tudo. E essa mulher explicava o evangelho, não era o padre lia, mas essa mulher ficava responsável por explicar o evangelho para que as crianças pudessem entender. Então ela levava boneco, levava outra pessoa e elas faziam historinhas, né? Teatrozinho. Sim, um teatro para as crianças entenderem. Para que as crianças sim. pudessem compreender. Então, quando teve esse período aí que ela fazia isso, eu também gostava de ir na missa, porque era algo que eu conseguia entender, né? Porque o padre falava algumas palavras mais difíceis para a criança entender. Então, acho que esses dois momentos, assim, era o que eu gostava. Mas depois, quando isso passou, meio que acabou virando rotina. Eu ia pra missa, tudo, mas não era algo que eu fazia porque eu realmente gostava. Meio que caiu na rotina. Sim. Entendeu? Aí então, naquele 2018, vamos dizer entre aspas, né? Uma pequena conversão de vocês dois. Então, naquele lado, ninguém dos dois sabiam que hoje os dois estariam assim juntos, né? Nada à parte, né? Mas em si, quando o Lucas então houve aquele convite para começar a criar então esse grupo de jovens naquela época, e assim começou essa criação, começou então a abrir-se naquele momento esse grupo de jovens, ou ainda demorou um pouquinho até se engajar, até cair como hoje está o grupo de jovens? Não demorou não, foi até rápido. O padre Tiagão, né? Ele era seminarista na época ainda. A gente sentou, conversou com ele, fez reunião. Como eu tinha acabado de chegar do Brasil, né? Dei umas ideias de como era o grupo de jovens de lá. Então foi meio que até rápido. E eu também acho que eu participava assim em questão da igreja, de ir na igreja, de realmente ir porque eu queria, porque eu tava aqui, não tava mais com a minha mãe. Então, se eu quisesse ficar em casa e não ir na missa, eu podia ficar em casa e não ir na missa, porque minha mãe tava aqui. Sim. Então, acho que foi aí, em questão de vir pra cá, eu acho que em sentido de ir pra igreja, eu passei a gostar.
Ou também eu acho que era um meio de eu me sentir mais perto dos meus pais. Entendeu? Acho que foi onde que eu fui buscando. Porque minha mãe sempre foi de ir pra igreja, né? De ir pra igreja. Sim. Meu pai começou depois. Um pouquinho mais tarde, mas foi também. Agora hoje ele tá bem ativo. Então eu acho que no sentido de ir pra igreja, de começar a ir porque eu queria, foi um dos motivos, né? Lógico, ficar mais perto dos meus pais, e o outro porque eu também já estava gostando de ir na igreja, de ir na missa. Exato. Então acho que foi tudo, Jesus foi ajeitando tudo direitinho. Foi ajeitando tudo, poder encaixar e poder. Sim. Então, essa que é beleza. Mas, Fernando, vamos lá. Então, 2018. Então, começa você a sua conversão, vamos dizer, em si, né? Para poder. Mas aí, como é que tu conheceste a Amanda? Foi somente ali ou como é que então chegou a ter esse momento? Então, Diácono, no dia do retiro, eu cheguei primeiro que ela. Então eu sentei lá na frente. E do nada, as portas abriram. Na hora que a porta abriu, parece que alguém pegou minha cabeça e girou para trás. Eu olhei e falei, meu Deus, que menina é essa? E nessa época eu namorava. E meu namoro não estava bem. Porque a gente não vivia o que Deus pedia. A gente não vivia a castidade. Era um namoro meio tribulado. Era muita cobrança sem necessidade. Não aceitava que eu ia servir na igreja. Foi assim, uau, diferente. Foi assim, essa menina é diferente. E ela foi e sentou perto de mim, duas cadeiras do lado. Eu não sabia, não conhecia, não sabia o nome. Eu vi ela puxando a turma dela, que é as primas. E depois disso, passou o retiro. Aí eu conversei com a tia Sandra, agradeci ela. E ela falou assim, vai na minha comunidade um dia. Aí eu morava uma distância de 1 hora da comunidade da tia Sandra. E toda sexta-feira ela me chamava para vir no grupo de jovens. E nessa época do grupo de jovens, eu acho que a Amanda estava de férias, ela estava no Brasil. Início eu estava vindo e não sabia. Depois disso eu não vi mais a Amanda, não conhecia, não sabia quem que era, não sabia nem o nome dela na época. Aí depois comecei a vir toda sexta-feira com a tia Sandra para a igreja, na casa da tia Sandra, ficava sexta, sábado e embora no domingo. E nisso passou um tempo, a Amanda voltou de férias, aí eu cheguei no grupo, a Amanda tava lá, falei assim, opa, essa menina é daqui, que maravilha! Mas no meio disso, eu terminei o meu namoro porque o meu diretor espiritual falou comigo, é com ela mesmo que você quer que se case? Eu falei assim, não, então toma jeito. Falou desse jeito comigo, toma jeito. Ali eu terminei e tava vivendo o que Deus pedia. Então, em 2018, você já conversou com o padre Eduardo? Naquela em 2018, você já conhecia ele antes de 2018, antes de você estar no retiro? Antes, eu conheci o padre Eduardo antes do retiro. Você conheceu antes do retiro? Sim. Então você começou a ter a direção espiritual foi depois do retiro? Depois do retiro, isso. Então depois do retiro que você começou a ter essa orientação espiritual com ele? Não tão... Eu já considero como antes. Eu cheguei para ele, abri meu coração, então ele me deu um direcionamento do que eu fazer. Ah, sim. Então praticamente toda semana eu estava lá conversando com ele. E ele me ajudando. Mandando rezar o texto, Maria passa na frente, assim eu fui rezando diariamente, aí eu fui me acalmando. Onde antes do retiro, na semana do retiro, o irmão veio 2 vezes pior. Porque ele já sabia que Deus já tinha um plano para mim ali naquele retiro. Sim. Então depois do retiro passou acho que 1 mês, eu acabei terminando meu namoro, que não estava me levando à santidade, não estava me deixando eu servir a Deus na comunidade, porque quando a gente tem aquele encontro pessoal, a gente quer servir mais e mais e mais e mais, e você quer beber mais a fonte, você vai tendo mais experiências, sim. E assim você quer ir voar, você parece que quer voar e evangelizar todo mundo. Exato. Onde ela não aceitava que eu estava servindo, ela queria que eu ficasse em casa o tempo todo. Então ali teve o término e comecei a vir para cá, para a comunidade de Uster, vim à missa, no grupo de jovens, aí foi sim. Aí depois foi onde eles me apresentaram a Amanda, começamos a conversar, mas só que ela era um pouco mais fechada. Ela não dava brecha nenhuma. Brecha nenhuma, gente, nenhuma. Nem um ar, assim, ó, de respirar assim, não dava brecha não. Fechada. E assim foi. E eu tentando, né? Passou um tempo eu tentando e nada, e essa menina nada, e eu falei, já foi 1 ano e nada dela dar brecha. Até que tem aquela frase que eu sempre falo, né?
Água mole, pedra dura. Quanto bate, até que fura. Então foi onde Deus... Antes disso, deixa eu contar. Eu estava na casa dela, tava eu, ela, a tia dela e o tio dela. A gente mas como você foi parar na casa mas dela, o negócio é o seguinte, ele conheceu minha família todinha primeiro, até chegar em mim. O negócio é que foi rodeando todo mundo. Ele foi comendo as beiradas primeiro. Mineiro. Vai comendo pelas beiradas, né? Eu fiz amizade com toda a família, fiz amizade com as primas dela. Então ela foi mais fechada, ela era muito fechada. Aqui, falar nisso, você dormia lá na casa da tia dela, é isso? Dormia. O sofá era meu. Dava até briga. Todo mundo achava que a gente tinha alguma coisa, mas a gente não tinha nada. Era só amizade. Ia pra igreja, a gente ia servir nas comunidades, nada. A gente ia com uma amizade, todo quanto a gente ia junto, mas não tinha nada. Então teve um dia que a gente estava lá na casa dela e Deus me incomodou pra gente rezar o texto, todo mundo junto. Eu, ela, a tia dela e o tio dela. E ali a gente rezando, e eu sempre rezo com os olhos abertos. E nesse dia eu não consegui abrir o olho. E rezando, então Deus começou a me dar visões. Deus me mostrava que tinha muito olho gordo em cima da empresa do tio dela. Eu falei para ele rezar antes de trabalhar. Quando eu proclamei isso, falei com a tia dela para ela tomar muito cuidado das pessoas que entram na casa dela. Aí daqui a pouco Deus me deu uma visão. Deu e a Amanda junto, andando de braços dados. Eu falei, como assim? Que é isso? Eu falei assim, não, isso aí eu não vou falar nada com ninguém. E eu fiquei calado, isso eu guardei para mim. Eu falei, se for para ser, então eu vou continuar. Se Deus sabe mostrando, é porque é para mim continuar. Aí nesse meio termo eu não sabia qual que era a minha vocação. Eu falei assim, Senhor, o que você quer de mim? Ou você quer o pai de família, ou se você quer um sacerdote? Me ajuda! Até que ele me mostrou o caminho que eu deveria ter seguido. Mas é isso mesmo, Fernando? É isso que vocês estão fazendo em si? É esse o trabalho, né? Sim. A Amanda, eu acho que a Amanda, ela fala, Fernando, que essa aqui tá meio difícil, explica pra mim, não é isso? A Amanda, ela me coloca cada perguntas que ela me prensa na parede, fala assim, olha, eu tenho que estudar, espera um pouco. Eu tenho que entender pra mim tentar te explicar, pra você tentar entender o meu pensamento. Mas assim a gente vai conchegando, né? E a gente chega num ponto que ela consegue enxergar aquilo que eu estou querendo passar para ela, da Bíblia. Uhum. Mas o que eu fico mais admirado é nas pequenas coisas dentro de casa. Como na própria palavra, o homem sai para buscar o alimento, a mulher edifica a casa. Sim. Ali eu já vejo uma evangelização dentro de casa. Quando eu chego, ela já está preparando comida, arrumando a casa, fazendo as coisas. E quando a gente senta para jantar ou para almoçar junto, o que eu tenho é que o homem é o sacerdote do lar. Então eu puxo a oração, sempre. Se for para a gente tomar um café, ela senta, ela me espera. Então assim a gente vai vendo a gente vai vendo o lar santificado nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas a gente vai aprendendo um com o outro. Uhum. Ela tem um momento dela. Ela tem um momento que ela tá rezando, ela tá cantando a música dela. Eu sei que quando ela canta, ela tá louvando a Deus, que é no canto que ela tem. Tô no momento de estudo, eu tô lá preparando uma formação, ela chega, eu mostro pra ela, então a gente vai um ajudando o outro nas pequenas partes. E assim a gente vai crescendo junto. Exatamente, é esse que é um dos maiores propósitos, né? Que a gente vai fazendo em todas as partes, as coisas, né? Uhum. Pra fazer. É isso aí, amigos. Ó, aguarda mais um pouquinho, entendeu? Que rapidinho nós estamos voltando para que nós possamos, assim, entender um pouquinho mais desse nosso casal, desses nossos convidados no dia de hoje, para que podemos. Mas já voltamos com o nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui na nossa web Rádio Amparo. Não sai daí, já voltamos. É isso aí, amados, voltamos aqui de novo na nossa programação Igreja pelo Mundo Inteiro, que a gente vai então fazer com esses nossos amigos, para que nós possamos compreender um pouquinho sobre esse programa nosso, que é Igreja em Missão pelo Mundo, aqui na nossa web Rádio Amparo. Amados, estamos aqui mais uma vez lembrando sobre o Fernando e a Amanda. E assim, vocês já entenderam um pouquinho do que eles estão falando para nós, né? Mas eu gostaria agora de levar algo que
que tem um lar que mostra para nós sobre esse tema nosso de nessa programação, a Igreja em Missão pelo Mundo. Com isso, vocês estão hoje na missão Faz Missão. Sim. Não é isto? E esse Missão Faz-me Santo, e está ela aqui na nossa comunidade, aqui em Ulster, né? E em todo nesse quesito da missão, como que ela é para que pudesse ser encaixada neste nosso tema da programação, Igreja em Missão pelo Mundo. Como está sendo mais ou menos, podemos dizer para vocês, missionários, né? Sim. Podemos sim também dizer para vocês como missionário. E aí, como que é? Olha, é tão interessante que é Igreja em Missão pelo Mundo. E a nossa missão, da Missão Faz-me Santo, é formar os jovens para que eles possam servir nas próprias comunidades deles. Então, vem jovens de várias comunidades, a gente passa a formação, a gente passa um estudo e a gente envia eles para voltar para a comunidade, para servir nas comunidades, fazer a diferença, ser o jovem diferente lá dentro, ser aquele jovem que quer servir, que quer estar na frente, que quer ler, que quer animar, que quer estar pregando, intercedendo. Esse é o papel da Missão Faz-me Santo hoje. De levar os jovens a viver uma vida dentro da própria comunidade. Sim. Isso quer dizer, vocês ajudem esses jovens a, vamos dizer, vocês lapidam eles para que eles possam servir a igreja aonde que ele está na comunidade dele. Esse está sendo o trabalho da Missão Faz-me Santo aqui na nossa comunidade e também, claro, ajudando as outras comunidades em geral, em todas as partes, é onde que a missão está indo. Mas em questão aqui na nossa comunidade, o que vocês estão vendo dentro da nossa comunidade e podemos dizer também que a nossa comunidade está sendo uma igreja em missão pelo mundo? Com nós, como brasileiro aqui dentro, o que vocês veem, o que vocês estão vendo essa nossa comunidade brasileira aqui em Ulster? Aqui em Ulster, o que eu vejo, Diácono, que a gente como uma missão Faz-me Santo com os jovens aqui, estamos formando eles para eles estarem à frente, buscando a querer estar mais perto do nosso sacerdote, do nosso monsignor, que é o nosso pároco, de estar conversando, de estar sendo formado por ele também. Hoje, louvado seja Deus, nós já estamos com um jovem da nossa comunidade que vai entrar para o seminário agora. Exatamente, sobre a questão das vocações. Vocações, vocês também ajudam em questão de levar os jovens a buscar o sentido das vocações. Temos jovens um jovem que vai entrar para o sacerdote, para o seminário, tem jovens que têm o desejo de ser freiras. Então a gente vai lapidando os jovens do jeito que Deus pede, que a gente ensina e mostra o caminho. Exato. Não só o caminho do matrimônio, como um sacerdote, uma religiosa, um religioso. Então a gente vai formando, e o que eu acho muito lindo aqui na nossa comunidade, que a gente não está somente com a comunidade brasileira. Nós temos os americanos, os hispanos, a gente não chegou nos haitianos ainda não, mas nosso propósito é chegar neles. A gente está pegando uns de cada e trazendo para a gente estar formando, para ajudar dentro da nossa comunidade, não só dentro da nossa comunidade, como dentro da família também. E em tudo vocês têm, claro, né, o apoio do padre, o pároco de vocês, em todas as formações, em tudo que estão fazendo, em todas as questões, né? Nós louvamos a Deus pelo nosso sacerdote, pelo nosso monsignor, pelo nosso pároco e pelo nosso diácono, né? Porque sempre que a gente precisa, eles estão dispostos a ajudar a juventude. Porque como eles falam, a sociedade fala, né? O futuro da igreja é os jovens. Exato. Então, se a gente não preparar os jovens agora, quem vai preparar? Exatamente. E os padres, os diáconos, eles estão sempre de coração aberto. Quando a gente tem algo que nasce no nosso coração, passa para eles. Eles abraçam com muito amor. É tão lindo quando a gente vê o nosso pároco tá celebrando a missa para a gente. Ele é americano, ele celebrar para os brasileiros, para os jovens, expor Jesus e rezar o texto com a gente. Exato, é muito lindo mesmo, é como que vai modificando, né? Mudando os corações, mudando as pessoas em si, em todas as partes. Mas em questão em si também, a missão vê também o sacerdote como um exemplo.
leva como exemplo de como poder viver a vida também na santidade, na forma como que a missão tem esse plano. Mas este é um trabalho em si. Mas e aí? O sonho de Fernando, o sonho de Amanda, como estão? Olha, em questão para que nós possamos assim fecharmos esse nosso encontro, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, né? Vamos colocar em entrevista, eu acho que vai ser um pouco meio, vai ser esse bate-papo nosso aqui. Como que é aí a questão dos sonhos, o plano de Fernando e Amanda agora? Olha, o plano de Fernando agora fala no plano pessoal, é o ter o seu lar, não morar de aluguel por enquanto, mas que estou morando de aluguel por enquanto, mas ter o meu próprio lar e poder formar o máximo de jovens na intercessão. Não só os jovens, né? Como todos que desejam ter aquele amor pela intercessão, de rezar pelo irmão, de ter aquele carinho com o irmão, que o intercessor tem aquele carinho, aquele amor, que ele passa o amor de Deus para o irmão. Então meu sonho é de formar o máximo que puder, ter a minha família, ter os meus filhos, e já planejando o Brasil também, ter uma fazenda no Brasil. É meu sonho, mexer com gado. Muito lindo, né? Muito lindo. E a Amanda? A Amanda é muito leiga nisso. Eu não sou uma pessoa que tem muitos sonhos assim na vida, mas eu acho que o que eu quero alcançar agora pela frente, né? Construir uma família e ter minha casinha própria e o resto é fazer a vontade de Deus. Não onde que me levar, vamos embora. Se a casa que nós tiver que comprar, que seja aqui ou que seja em outro estado, não que ele quiser, eu tô indo. Mas o meu plano mesmo é conseguir uma casa própria e ter filhos. Agora o resto, Jesus vai colocando e nós vamos seguindo. Não. É só, vamos embora. Exato, mas assim. Essa aqui é uma das grandes. É isso aí, meus queridos. Um prazer imenso em poder ter vocês conosco, poder vocês compartilhar um pouquinho da vida de vocês aqui conosco, aqui com o pessoal da nossa web Rádio Amparo, por vocês ter essa disponibilidade de poder conversar e poder, claro, falar um pouquinho da vida de vocês, a questão, sei que temos testemunhos, sei que tivemos tantas curas, tantas libertações, sei que na família de vocês houve cura, houve libertação, sim, tantas obras que vêm, claro, nós podíamos ficar um bom tempo aqui conversando sobre todas essas questões do milagre que Jesus operou na família de cada um de vocês. Sim. A única coisa nosso muito obrigado de carinho a vocês por vocês estar aqui conosco. Mas antes de vocês irem, antes de nós terminarmos, fala aí, Fernando, fala aí, Amanda, qual o recadinho para os jovens? Só pra gente, lá, os jovens aí do mundo inteiro, vamos lá. Jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Jovens, sonhem, desejem ardentemente de amar a Deus sobre todas as coisas e desejem servir sua comunidade com todo o teu coração. O que eu tenho para falar para os jovens hoje é que não tenham medo de ser amados por Deus e não tenham medo de transmitir esse amor para outras pessoas. Que do mesmo jeito que Deus colocou cores nos meus olhos, Ele também pode colocar cores e vidas nos seus olhos para que vocês também possam transmitir esse amor dele para outras pessoas. Não tenham medo e nem vergonha. É isso aí, queridos amados, amigos da nossa web Rádio Amparo. Muito obrigado por vocês também estar conosco. Vocês também deram essa graça de podermos adentrarmos dentro da tua casa com esses nossos amigos aqui nos Estados Unidos, que trouxemos para compartilhar um pouco sobre a vida deles, um pouco sobre a missão deles, um pouco sobre os sonhos deles, um pouco sobre o desejo deles, mas em si mostrar para cada um de vocês, amado, a fé, o amor, o carinho, a esperança que tem e existe no coração desses jovens, e principalmente ver como que Deus opera milagre na vida dos nossos irmãos. Assim, não perca tempo, também faça como esses nossos dois irmãos, busque a santidade, busque estar no caminho de Cristo, busque estar vivendo Cristo na sua vida, aonde que você esteja, para que
Cristo faça um milagre em sua vida. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, vocês amigos ouvintes da nossa Rádio Web Amparo. A vocês um grande abraço em Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.